Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live em que vamos falar sobre os bloqueios que a ansiedade gera e como nós mudarmos isso. Então você que está no replay, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que possamos trocar aqui uma série de experiências que nos ajudem, que nos contribuam. Oi, meu amor, boa noite. Fernando, seja bem-vindo. Alessandra, tudo bom, minha amiga? Seja bem-vinda. É realmente esse assunto, né, que a gente fala sobre a ansiedade, faz com que a gente reflita, né, em que a cada vez mais as pessoas estão ficando num estado de nervos, num estado de agitação, num estado de preocupação e a gente perde o controle das próprias emoções, de como lidar com isso. E aí, como é que a gente cuida, né, da nossa mente, como é que a gente cuida dos nossos sentimentos. A gente vai falar sobre isso hoje e eu quero interagir com vocês aí para entender como vocês têm passado em relação à ansiedade, né? Boa noite, Alessandra. Vocês estão me ouvindo bem? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é se vocês estão me ouvindo bem, se está com qualidade o áudio, se está tudo direitinho para vocês. Tá ok? Vocês estão me ouvindo? Confirma para mim, por favor, se tá bom o áudio aí para vocês, por favor. Então é isso, pessoal. Sim, ótimo, meu amor. Obrigado, ótimo. Eu quero começar falando com vocês, contando assim uma história. O pessoal vai chegando. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Eu quero trocar com vocês uma história, né? Quero contar para vocês uma história. Essa história ela é muito conhecida porque ela fala sobre um animal, né, que é grande, mas que foi pego em filhote. E como ele não sabia do seu poder, ele foi acorrentado desde muito pequeno. Os donos daquele circo pegaram aquele animal e o acorrentaram desde muito pequeno na sua pata. E ele foi crescendo, 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 se tornando adulto, e todo aquele potencial que ele tinha foi ficando restrito. Todas aquelas formas que ele teria de viver a vida dele com a sua própria natureza foram impedidas, foram limitadas pelo homem, por uma outra pessoa. E era um elefante. Você já deve ter ouvido isso, né? E é uma verdade, né? Essa história é uma verdade, né? Os elefantes, por muito tempo, que foram criados, né, pelos circos, né? Que graças a Deus hoje a gente sabe que a maioria dos circos não tem mais esse tipo de maltrato ao animal, pegavam, né, os elefantes e outros animais desde muito pequenos. E o elefante ele acabava que ele não tinha ideia, né, da dimensão da força dele com uma corrente tão fina. E por que eu estou falando da história desse elefante? Fazendo uma analogia. É porque nós temos um potencial muito grande. E esse potencial, muitas vezes, ele é limitado, ele é impedido. Nós viemos a esse mundo, eu quero começar compartilhando com vocês esse pensamento. Nós viemos a esse mundo para sermos felizes. E as pessoas confundem o sermos felizes com aquela situação de não sofrer. A gente não quer sofrer, é natural, isso é natural do ser humano, não querer sofrer. Mas a gente veio com o objetivo de sermos felizes. E eu vou trazer até para vocês uma visão do que é felicidade. Eu quero começar trazendo para vocês uma frase, antes da gente trocar uma ideia aqui, enquanto o pessoal está chegando. Existe uma frase de Jesus que fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estava até conversando com a Lilian, que está hoje aqui na nossa live, em que eu estava trocando essa percepção de como isso ampliou o meu horizonte quando eu parei para analisar essa frase, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
trazendo para os nossos dias, para esse assunto de hoje da live, muitas pessoas desconhecem que elas mesmas construíram o seu próprio presídio mental que as impede de serem felizes, que faz com que elas sofram, que faz com que elas passem por momentos na vida de muita irritação, de muita tristeza, de muita frustração, pelo simples fato delas não conhecerem o potencial do seu eu, da sua mente superior, em que elas ficam presas ao ego e ficam presas a uma série de crenças que foram construídas na nossa primeira infância. Oi, Márcia, seja bem-vinda, tudo bem? Então, é isso. Essa questão de entender o que nós passamos com a nossa mente e com as nossas emoções vai ajudar com que o nosso percentual de sofrimento se reduza. Porque muitas vezes a gente gera o próprio sofrimento. Vocês já perceberam isso? Vocês já tiveram algum episódio de alguma situação que você entrou em sofrimento e era algo que era desnecessário e você mesmo sofreu por algo que não era nem problema seu? Você trouxe para você um problema que não era seu? Já aconteceu isso com vocês? Fala para mim aí se você já aconteceu isso com vocês, se vocês já tiveram algum problema, alguma situação em que você acabou trazendo o problema para si e você acabou ficando com uma banana na mão, como a gente costuma dizer, né? Ficou com um problema na mão que não era seu. Bom, sim, pois é. Eu vou falar para vocês que é muito comum nós não trabalharmos a nossa economia emocional. E o que é essa economia emocional? É quando nós focamos muito nos outros, em que nós nos preocupamos muito com os outros, e aí abre aí um ponto que é muito importante. Nós temos o hábito de nos preocuparmos muito, e é normal, inclusive com quem nós amamos muito, né? Minha voz está atrasada? Isso aí é questão do Instagram que vai atrasando, porque eu acho que eu tô com a internet está boa aqui, mas vamos vendo aqui. A internet está com atraso, enfim. Eu tô vendo aqui, ela tá funcionando, tá tudo direitinho aqui. Enfim, tô olhando aqui, tá dando retardo, né? Isso aí é o Instagram que às vezes ele não entrega compatível pela quantidade de lives que está acontecendo. Mas vamos lá. Um dos pontos que eu estava falando é que nós normalmente gastamos muita energia nos preocupando, conforme eu estava falando, ou com as pessoas que nós amamos, ou com o vizinho, ou com os nossos parentes, ou com as pessoas do trabalho, com os nossos colegas, com o nosso chefe, com os nossos colaboradores. E o que acontece em relação a isso? Nós gastamos muita energia de uma forma desnecessária. E o que vai acontecer com isso? Na hora de utilizarmos a nossa energia, que é algo que é finito, que nós temos, que é limitada essa energia, nós não vamos ter essa energia para usarmos com nós mesmos, com os nossos projetos, com aquilo que são os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos. Porque nós estamos gastando a nossa energia, a nossa emoção com pessoas que têm a própria vida. A gente não pode viver somente para os outros. Nós precisamos entender isso. E isso tem a ver com um ponto que é nós querermos ter controle sobre a vida dos outros. É a necessidade de termos controle sobre a vida dos outros. E o que eu quero trazer para vocês? O que você acha que é o oposto de felicidade? Vocês sabem o que é o oposto de felicidade? Alguém tem ideia do que é o oposto de felicidade? Normalmente as pessoas dizem
que o oposto de felicidade é tristeza, né? O que vocês acham que é o oposto de felicidade? Fala para mim. Oposto de felicidade. Bom, o oposto de felicidade normalmente é insatisfação. A insatisfação com a nossa vida. E normalmente as pessoas dizem que não é possível ser feliz. E é sim, é possível sermos felizes na nossa vida, porque justamente nós precisamos primeiro nos conhecermos para que nós possamos entender quais são as coisas que estão impedindo de nos conectarmos com as nossas emoções positivas, ao invés de nos conectarmos com o lixo emocional que a gente fabrica o tempo inteiro. Vocês concordam com isso? De que a gente fabrica muito lixo emocional? Você já parou para refletir o quanto de lixo emocional no seu dia a dia, ao longo da sua vida, você fabricou, você construiu na sua mente, você construiu nas suas emoções? Você já parou para analisar isso? Porque como é que você vai ser feliz se você não tem o pleno conhecimento de si mesmo? Como? É esse o ponto que eu quero trazer para vocês. E o que eu quero dizer para vocês também, que faz com que nós tenhamos, como é que eu vou dizer para vocês, um padrão, né, que gera em nós um nível de tristeza, de ansiedade muito grande. São os medos. Né? E a gente acaba que muitas vezes os nossos medos, eles nos bloqueiam, eles nos impedem de avançarmos, eles geram uma série de questões que fazem com que nós não sejamos nós mesmos. E aí eu quero elencar alguns medos para vocês. Tem dezenas de medos, mas nós temos medos que são muito comuns, né? O primeiro medo é o medo de não agradar pessoas, né? Eu não sei se você tem isso, eu já tive muito disso. É algo que eu me policio demais, que é a questão de querer agradar muito aos outros. É estar preocupado com a opinião dos outros. Vocês têm essa preocupação de querer agradar demais aos outros? Existe aí um ponto que é quando nós nos preocupamos demais com o que os outros estão pensando, nós vamos gastar muita energia, isso vai gerar ansiedade, essa ansiedade vai gerar estresse e isso vai acabar causando em nós, mais uma vez, um gasto de energia muito grande, vai gerar um esgotamento mental. Uma das coisas que essa ansiedade e essa expectativa com o outro, com o que o outro pensa de nós, causa, é esse esgotamento mental. Outro ponto que nós temos que é muito comum é a verdade, Kátia. Se preocupar demais, né, com os outros, né? Isso é comum. A gente vai aprendendo a amadurecer com o tempo e com o passar dos anos, com o passar do processo de amadurecimento e autoconhecimento, o que vai acontecendo é que nós vamos nos libertando da opinião dos outros. Vamos nos libertando daquele familiar que fica nos julgando e achando que nós temos que agir de acordo com o que ele acha. Né? Isso aí vai para relações tóxicas, inclusive. Né? Às vezes você tem um marido, você tem um amigo do trabalho, um chefe, né? Às vezes você tem uma esposa em que você acaba que quer agradar tanto essa pessoa que você vira um refém emocional dessa pessoa. Ele te sequestra emocionalmente. Né? E isso se chama, como acabei de falar, de sequestro emocional. Outro ponto que é muito comum é o medo de errar.
Você já percebeu que nós queremos muitas vezes fazer as coisas de tamanha perfeição que a gente não quer errar? Aí o que acontece é que nós literalmente entramos num ciclo, né, de sofrimento também, porque nós não queremos errar. E o erro faz parte do crescimento. E um dos meus mentores, ele fala uma frase que é assim, é bem vulgar, mas encaixa bem. A nossa vida ela vai ser muito mais de cagadas do que de acertos. Então, o que a gente precisa entender é que cada vez que nós erramos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, nós estamos num processo de crescimento. Então, cada vez que você errar, enxergue que você pode, você está no processo de crescimento e você pode não errar novamente aquilo que você passou, porque era um processo de aprendizagem. Mas quando você quer ter a síndrome de Deus, né? A síndrome do perfeito, o que acontece? Você sofre muito mais por conta de você querer não errar. Outro ponto é a questão do perfeccionismo. E isso está muito atrelado ao ego, ao orgulho, né? Nós queremos sempre um projeto perfeito. Nós, por exemplo, eu não sei vocês, mas por muito tempo, quando eu queria fazer live, eu falava assim, poxa, caramba, eu não estou com um bom telefone, então eu não fazia live. Eu tinha algum conteúdo para contribuir, mas eu não queria fazer porque eu não tinha um bom celular. Aí quando eu comprei o celular, faltava a iluminação. Aí não era bom o suficiente. Aí o que eu tive que fazer? Comprar a iluminação. E aí é uma bola de neve. Aí eu precisei comprar o microfone. É lógico que a gente pode ter as coisas boas e ir se profissionalizando, se aperfeiçoando e crescendo nos nossos projetos. Mas que vocês concordam que sempre vai ter o algo mais? Né? Você vai, compra um carro. Assim que você compra um carro, às vezes passam alguns meses, algumas semanas, e ele já não é bom o suficiente. Por quê? Porque a gente está sempre no processo de que não é o suficiente. E esse perfeccionismo pode adoecer as suas emoções. Outro ponto que é o medo de não ser bom o suficiente. Há uma diferença, né, entre o perfeccionismo e não ser bom o suficiente. Né? O perfeccionismo, ele quer daquele jeito que seja assim, sem falhas. Enquanto que o medo de não ser bom o suficiente, ele também vai achar que estudou, leu livro e ele vai e... Estou dando um exemplo aqui, né, de livro e não é o suficiente. Né? Então, o não ser bom o suficiente é algo que a gente precisa entender. Como é que você sai do eu não ser bom o suficiente? Se você tiver esse tipo essa armadilha mental que a tua mente cria. Você precisa ser sincero com você e fazer uma pergunta. Eu fiz o meu melhor? E se você estiver sendo sincera que você fez o seu melhor, tá tudo bem. O que importa é isso. Tá tudo bem. Porque é natural a gente não estar no processo de crescimento. Outro medo que a gente tem muito é a necessidade de controle. Quando as coisas fogem ao nosso controle. Por acaso aconteceu isso comigo 1 hora atrás. Né? Tava tudo certo, estava com conteúdo aqui, eu estava com o meu mapa mental certinho. É lógico que a gente vai construindo, né, aquele mapa, né, aquela estrutura de como é que vai ser uma aula, como vai ser uma live, como vai ser aquela reunião. Mas é lógico, quando você tem ali um roteiro, quando você tem um mapa mental, fica mais fácil para que você consiga fluir melhor e ficar mais despreocupado, mais tranquilo. Meu computador não ligava. E aí eu falei assim, o que aconteceu com esse computador que ele não liga? E aí eu comecei a ficar preocupado. E essa preocupação gera o quê? Ansiedade. Aquilo estava fora do meu controle. O computador não está no meu controle. E eu parei, olhei, respirei fundo
E essa aí é uma das soluções, né, quando você entra numa crise de ansiedade, né, respirar fundo e trazer o controle, tirar o foco do problema e voltar o foco para a tua respiração. Eu comecei a respirar com calma e eu falei, o que pode acontecer de pior? O que pode acontecer de pior é que o computador pifou e eu vou ter que fazer algumas anotações no papel para que eu possa ali me lembrar, ter um guia para me facilitar. E aí o computador ligou. Então, às vezes nós temos necessidade de controle de tudo. Você concorda que de repente falta luz? Eu não tenho controle, a live a gente teria que adiar se faltasse luz aqui. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre a light. Eu não tenho controle sobre o poste que está ali fora e que pode acontecer um acidente. Então a gente precisa entender que nem tudo nós teremos controle. O que nós temos controle é sobre as nossas emoções. Isso que é muito importante você entender. No caminho para cá, eu estava passando por uma via expressa e nessa via expressa, a 200 metros de eu passar, aconteceu um acidente bem grave, mas graças a Deus, sem ferimentos fatais com as vítimas do acidente. E naquele momento eu falei assim, caramba, o que está acontecendo? Eu não vou conseguir chegar a tempo, porque foi um acidente que fechou a pista inteira. E até que chegasse socorro, até que fosse liberada a pista, às vezes leva horas. E eu falei assim, caramba, como é que vai ser isso? E eu não tenho controle sobre os outros, sobre a situação. Então ali naquele momento eu falei assim, ok, o máximo que vai acontecer é eu avisar para as pessoas que por conta de um acidente, que eu não tenho controle, a live não iria acontecer. Mas passou 10 minutos, eles conseguiram tirar as vítimas do local, foi até bem rápido, conseguiram abrir um espaço e o trânsito fluiu. Então, são essas coisas que a gente fica com medo, o medo de não ter controle. E aí gera ansiedade, né? Ansiedade sobre a situação. Então, pensa numa coisa. O que você pode fazer é controlar as suas emoções, controlar os seus pensamentos. Porque isso que vai fazer a diferença para você. Saber controlar a sua emoção perante o que está acontecendo. Outra questão que gera muito estresse é essa questão do vitimizar-se, do vitimismo, né? É uma forma de você gerar ansiedade, você nunca se julgar capaz o suficiente, que parece até um pouco do medo de não ser bom o suficiente, mas a vítima ela acaba que ela se coloca numa situação de coitadinha, né? Ah, coitadinho de mim, eu sou vítima de tudo, ó dia, ó azar. E aí acaba que a gente vive uma vida medíocre por se achar uma pessoa vítima das coisas. Então, um ponto que é muito importante, a gente precisa aprender a se relacionar, a nos relacionarmos com nós mesmos. Então, esse é um ponto importante. Quando você se relaciona com você mesmo, melhor fica você se relacionar com outras pessoas e com outras situações. Então não adianta você querer se dar muito bem com o seu marido, com seus filhos, com seus amigos, seus colegas de trabalho, se você não se relaciona bem consigo mesmo. E isso acaba que gera ansiedade. Melhorou, gente, essa questão da qualidade do vídeo e do áudio para vocês? Melhorou aí para vocês? Vou botar uma água aqui enquanto vocês estão falando. Bom, quando nós falamos sobre esse fator, né, de perder o controle e que gera ansiedade, nós precisamos lembrar uma linha de desdobramentos. A primeira, a minha voz ainda está atrasada, né? Pois é. Um dos fatores Gente, eu vou tentar aqui fazer o seguinte. Como hoje aqui a live ela está dando esse problema, eu vou, de repente, posso encerrar ela e abrir outra sala.
e ver se a gente consegue melhorar isso. Será que a gente consegue melhorar isso? De eu derrubar essa live e abrir outra? E aí vocês podem voltar. Eu vou tentar fazer isso então. Derrubar essa live. Então vamos embora. Então vamos tocar o barco aqui. Bom, uma das coisas que nós precisamos entender é que um pensamento gera um sentimento. E um sentimento gera uma ação. E essa ação gera um resultado. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você fica na ansiedade, a ansiedade ela acaba que gera um pensamento de medo, de descontrole. Vamos fazer uma enquete aqui. Quando você tem algum momento de ansiedade, que pensamentos vêm na sua cabeça? Você escreve para mim aqui, faz nos comentários que pensamentos vêm à sua cabeça quando você está passando por algum momento de ansiedade. Vamos ver se vocês, não sei o quanto que está atrasado, e aí por estar atrasado eu não sei como é que está aí para vocês. Mas quando você está passando por um momento de ansiedade, uma crise de ansiedade, um estresse, uma preocupação muito grande, quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça? Medo. Medo de quê? Por exemplo, qual o medo que vem na sua cabeça quando você está passando por um momento de ansiedade? Você teve ansiedade, aí vem o medo. Mas é um medo de quê? Medo de não dar conta das coisas. Isso gera ansiedade, você concorda? Não está sob o nosso controle. Não está. Mas o que você pode fazer nessas horas de você não dar conta das coisas? Você se planejar. Você pode criar um planejamento para que você consiga minimizar os problemas que você está passando. E aí o que acontece? Quando você consegue mapear as coisas que você acredita que você não vai dar conta, você diminui a tua ansiedade. E aí o que acontece com isso? Você consegue ter um maior controle e equilíbrio. Porque não adianta você querer controlar até a nossa própria saúde. A gente se alimenta bem, a gente se cuida, a gente pode fazer atividade física, mas aí acontece de vir uma doença hereditária que surge e você não tem controle. Então, a gente precisa entender que a gente tem controle sobre as nossas emoções. Alguns de vocês que estão aqui na live sabem que eu vou passar por 2 cirurgias. E uma cirurgia ela é extremamente invasiva, em que eu vou ter que fazer no centro cirúrgico a parte da mandíbula, e eu tinha 2 opções. Uma, ficar extremamente preocupado, ficar extremamente triste, ficar extremamente depressivo, porque eu teria que arrancar, 6 dentes e colocar uma placa na mandíbula, esse é o procedimento que eu vou ter que fazer. Ou ficar feliz, olha a percepção, ou ficar feliz, por quê? Porque eu tenho um plano de saúde, porque é uma questão para a minha saúde, porque eu irei melhorar, porque isso foi detectado antes que eu sofresse um acidente ou um problema e eu tivesse que ir para um pronto-socorro. Então, é tudo como nós administramos os nossos pensamentos. Por isso que pensamento, ele gera um sentimento. Quando você ficou com medo de não dar conta das coisas, foi um pensamento. Qual foi o sentimento que ele gerou em você? Medo. E esse medo gerou uma ação em você. O bloqueio. Aí você tem uma crise de asma, você tem uma crise de ansiedade, você não dorme direito, você passa mal, você fica com falta de ar. E aí, eu quero aproveitar para elencar aqui para vocês algumas
eu não vou falar todas, obviamente, mas foi detectado por um neurologista que aproximadamente 100 sintomas são causados pela ansiedade. Tá? Existem os mais conhecidos, obviamente, foi um dos que eu falei agora, mas vertigem, tontura, náusea, fala acelerada, tem pessoas que falam muito rápidas, mas isso é um sintoma da ansiedade, ela acaba que fala muito rápido. Pessoas que têm ou ganho de peso ou perda de peso, pessoas que têm desmaio, né? Tem pessoas que têm dificuldade de relaxar, falta de libido, né? Isso é uma coisa que é extremamente comum, quando isso afeta muito aos casais, porque quando a pessoa está muito estressada, ela acaba ficando sugada energeticamente, sugada emocionalmente, e ela perde a libido. Aí aquilo vai prejudicando a relação do casal, aquilo não é cuidado, vai havendo um distanciamento e acaba que que muitos dos casais não têm uma comunicação aberta, e aí o que acontece? Ele acaba que vai procurar em outra pessoa fora, né, extraconjugal, a solução para o seu problema de não ter uma relação sexual ali com o parceiro ou com a parceira. Então, isso é desdobramento, né, pela falta dessa tranquilidade, já que a ansiedade causa isso. Mais alguns sintomas, né? As pessoas, eu não sei se você já teve, né? Tosse emocional, pessoas que tossem, aí você acha que é problema pulmonar, né, ou respiratório, mas é tosse de fundo emocional, né? Pressão no peito é muito comum, né? Calafrio, né? Tem pessoas que têm calafrio e elas acham que é um problema de pressão, alguma coisa, e normalmente não é, né? Pessoas que têm problema de contração muscular, né? E aí arritmia cardíaca, né? Como eu coloquei aqui. Teve um que eu lembrei de uma pessoa conhecida minha, né? Que é aperto nas costelas e na caixa torácica, né? E ela havia falado para mim exatamente isso, né? Que ela tinha passado por um processo de estresse e ela estava com aquele sentimento de dor, né? Isso é comum quando você tem uma crise de ansiedade. Você tem essa percepção, um sintoma que o teu corpo ele sinaliza aquele desequilíbrio em você? O que acontece com você quando você tem uma crise de ansiedade? Fala para mim. Quais são os sintomas que acontecem com você? Porque aí existe aí algo que você pode mudar, né? Só que a gente precisa exercitar isso. E aí é um ponto que eu quero passar para vocês exatamente que que nós somos seres de hábitos, nós precisamos passar pela zona do desconforto para criar um novo hábito de pensamentos. E esses pensamentos novos, né? Coração acelerado. Eu também sei bem como é que é isso. Parece que o coração vai na boca, né? Eu já tive isso várias vezes, né? O coração, quando ele sai na boca, parece que ele vai sair pela boca, né? E a gente parece que perde o controle, falta de ar. Exatamente, também já tive falta de ar. Olha, me identifico com o que vocês já disseram, porque eu já tive muitas crises de ansiedade e até entender que existem mecanismos que são simples e que, se nós tivermos disciplina para cuidar da nossa saúde mental, física, emocional, nós melhoramos drasticamente a nossa qualidade em relação à ansiedade, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais na frente. O que eu quero falar para vocês que é possível mudar isso? Eu vou fazer uma metáfora aqui, que é a metáfora da grama, que eu acredito que vocês já tenham visto. Vocês já viram trilha de formiga? Alguém aqui já viu trilha de formiga? Como é que fica marcado no gramado? Você tem uma grama, né, verdinha, né, e as formigas elas vão passando sempre por aquele caminho. E de tanto passar por aquele caminho, o que acontece? Vai ficando marcado. E ficando marcado, vai ficando ali na terra, e aí fica um caminho, literalmente.
Esse caminho que as formigas fazem se assemelha com o que nós fazemos com a nossa mente, que se chama trilha neural. E esse processo de repetir coisas, boas ou não, fazem com que a gente crie um padrão. E esse padrão a gente acredite que não dá para mudar. Por exemplo, eu não tenho disciplina para fazer atividade física, nunca tive. Você pode ter ido para a academia, você numa época em que você foi para a academia, você deixou de seguir, aí você faltou. E aí você foi deixando e dando reforço na sua mente. Eu não tenho disciplina, eu não consigo ir para a academia. Eu não tenho disciplina, eu não consigo ir para a academia. Você foi reforçando o teu negativo ali. E de tanto você reforçar o negativo, e de tanto você se boicotar, não acordando mais cedo, o que foi acontecendo? Você foi fortalecendo aquela trilha neural de incapacidade de acordar cedo e de fazer atividade física. E aí vem aquelas desculpinhas que a nossa mente dá, de que você está cansado, de que você precisa dormir mais um pouco, de que você precisa descansar, de que a academia não é para você, você não nasceu para isso. Entendeu? Porque sair de um padrão é desgastante? Gasta energia, mas tem o lado positivo disso. O lado positivo disso é exatamente quando você desfaz aquele padrão. Da mesma forma que se aquela formiga ela para de ir naquele caminho e a grama volta a crescer, o que acontece? O que acontece é que aquela grama normaliza e assim funciona com os nossos neurônios, assim funciona com a nossa trilha neural. E aí você vai fortalecendo o positivo, fazendo atividade física, saindo daquela zona de conforto, entrando na zona do desconforto, até aquilo se tornar um hábito. Se tornando um hábito, aquilo ali já entra na tua rotina. E aí pode fazer chuva, cair canivete e você vai fazer atividade física. Tem pessoas que eu conheço, um amigo em comum meu e da Lilian, em que ele vai para a academia todo dia, 7 dias da semana. 7 dias da semana ele faz atividade física. E às vezes a gente fica com preguiça de 2 dias da semana. Isso mostra que ele teve disciplina, ele reforçou a sua trilha neural e por conta disso, o que aconteceu? Ele teve um padrão saudável. Então lembre-se, a repetição é a mãe da habilidade. Então, de tanto você repetir, você vai desenvolvendo uma habilidade, você vai desenvolvendo uma competência e isso é algo que é positivo para você. Bom, me diz aqui se você, de tanto repetir alguma coisa, queria ouvir vocês aqui, ler vocês aqui nos seus comentários, De tanto você repetir alguma coisa positiva, você conseguiu criar um hábito bom para você. Fala para mim aqui. Eu não sei se já melhorou aqui o retardo que a gente estava tendo com o Instagram, entre a voz e o vídeo, Eu não sei. Melhorou para vocês aí o retardo que estava tendo do Instagram, aí do vídeo com a voz? Eu acho que não. O pessoal está demorando aqui a responder um pouquinho. Mas vamos lá. Por que eu falo muito sobre a questão do subconsciente? Eu falo muito a questão do subconsciente pelo fato de que 92%, e aí eu vou trazer uma estatística da neurociência, já que eu sou ligado à parte da neurociência, a área da neurociência, 92% da tua vida são determinadas por seu subconsciente. Só 8%. Antigamente, era 95,5%, como a gente falava, 95% era o subconsciente e 5% consciente. Só que nós fomos mudando,
né? Nós fomos evoluindo, né? Como espécie humana, e hoje 8% já é a parte consciente e ainda, e muito, 92% é a parte subconsciente. Então, como aquele desenho do iceberg, que debaixo da água é muito maior do que a parte que está sobre a superfície, ali estão os nossos pensamentos, ali estão as nossas emoções, ali estão os nossos sentimentos, e aquilo ali que está debaixo da superfície, que é o nosso subconsciente, é que vai determinar como será a nossa vida. Faz sentido para vocês isso? Faz? Sobre como é que funciona, né, essa questão do subconsciente. E aí vem uma questão que potencializa muito para os nossos pensamentos. É o que a gente chama de emotização, né? Quando nós emocentizamos, né? Essa é uma palavra até que uma mentora nossa criou, né? Que é Elaine Orives, né? Ela fala assim, quando você emocentiza muito, você fixa mais fortemente na sua mente. E isso acontece muito quando as pessoas têm traumas emocionais muito fortes, né? Ou alegrias muito fortes, né? Você pega aí quem é mãe que está aqui, né? Ou quem é pai, em que acaba que quando tem o nascimento do filho é extremamente marcante na vida. Então aquilo fica ali marcado no nosso neurônio, né? Em alguma área do nosso cérebro, aquela emocentização. Foi tão forte, mas foi tão forte que aquilo ali gera um gatilho, ou positivo, no caso o nascimento de um filho, né? Ou negativo, né? Em que você acaba repetindo os seus padrões, como eu estava falando no início da live, né? Bom, uma das coisas que eu quero falar para vocês e que tem sido muito comum, que eu tenho observado nas pessoas, é que olhar para o futuro, as pessoas acabam ficando ansiosas, elas ficam angustiadas, né? E aí eu quero perguntar para vocês, quando vocês focam no futuro, olhando como vai ser a vida de vocês daqui a 10 anos, por exemplo, qual é o sentimento que vem para vocês? Qual é o sentimento que vem para vocês quando você pensa no seu futuro? Você olha para frente, você olha daqui a 5 anos, você olha daqui a 10 anos. Qual o sentimento, qual é a emoção que vem para você quando você foca no seu futuro, quando você visualiza o seu futuro? Gente, hoje realmente o Instagram deve estar com uma instabilidade mesmo, porque a gente não está conseguindo ter essa conexão, essa comunicação imediata. Olha, curioso. E olha que a internet aqui tá boa. Tá boa. Mas vamos lá. Quando você olha para o teu futuro, né, você imagina o quê? Qual é o sentimento? Qual é o pensamento? Qual é a emoção? Dúvidas. Dúvidas. Dúvidas nós sempre teremos, Kátia. Por quê? Porque nós não temos controle sobre o que vai acontecer conosco. Então acaba que muitas vezes a gente vem o medo, né? O medo do novo, o medo do que não está sob o nosso controle. E aí a gente precisa entender que estamos fazendo o que está sob o nosso controle e está tudo bem. E aí é confiar, aí é entregar para o universo, e aí é entregar para Deus, dependendo da sua crença, aí é entregar para a natureza, é entregar pro divino, aí vai da crença de cada um. Cada um vai entregar assim, eu não quero falar entregar o seu destino, porque dá a impressão de quando você fala isso, que você está fadado a ter uma vida daquele jeito que você não tem livre-arbítrio. E na verdade você tem. Você tem livre-arbítrio para você tomar as suas decisões e para você definir as suas emoções, né? Então é isso
que vai fazer toda a diferença, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, se vocês estão conseguindo. Deixa eu ativar aqui de novo os comentários. Pronto. Ok. Pronto. Bom, então o que acontece? Quando nós olharmos para o futuro, a gente precisa construir, né, uma linha, né, de planejamento. Mas como qual é o ponto de partida? Primeiro nós trabalharmos os nossos sonhos. São os sonhos que nos alavancam, são os sonhos que nos estimulam. E as pessoas hoje em dia estão tão desacreditadas de si que elas estão parando de sonhar. Elas estão deixando, né? O som está atrasado, verdade. Já percebi, hoje a live hoje vai ter esse problema aí entre vídeo e voz, né? E então assim, é o que temos para hoje, Patrícia. É o que temos para hoje. Então, o nosso futuro, ele é feito para ser projetado e não para gerar angústia. Então, nós temos que ter expectativa sobre ele. Vou dar um exemplo para vocês, como eu trabalho com, às vezes, pessoas que estão em transição de carreira ou jovens que estão fazendo o que a gente faz, que é o vocacional, né? Que é o coaching vocacional, que eu faço com os mais jovens, né? Que estão no ensino médio. Nós trabalhamos o quê? A visão de futuro dele, né? Porque ele tem uma série de dúvidas e uma série de expectativas e nós temos que fazer essa construção, fazer a consolidação dos sonhos que nós temos e aí trabalhar uma parte que é primordial, porque o nosso cérebro ele se comunica através de imagens. Você nesse momento, você me reconhece porque você sabe que o Alexander tem essa cara aqui. E o que acontece? O teu cérebro ele já assimilou que essa cara é o Alexander. E por isso que nós precisamos ter um quadro dos sonhos. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o quadro dos sonhos e eu não sei se todo mundo aqui tem o seu quadro dos sonhos. As pessoas falam, isso é balela, o quadro dos sonhos, isso é palhaçada. Gente, isso é a mais pura ignorância, porque na neurociência hoje, quando você tem a explicação de que a mente se comunica através de imagens, faz total sentido, porque você está focando naquilo que você quer conquistar. E o que vai acontecer? Você está direcionando para o seu cérebro que ele precisa utilizar a energia dele para conquistar aquilo ali. É como se você estivesse criando uma bússola. Imagina uma bússola na sua mão em que ela sempre joga para o norte. E aí você vai ajustando as coordenadas de acordo com aquele caminho que você quer seguir. Então, o quadro dos sonhos, ele faz exatamente isso. Ele te ajuda a fazer com que você foque em algo que você deseja. Vocês aqui, quem tem aqui quadro dos sonhos? Vocês têm quadro dos sonhos? Eu demorei por muitos anos, eu confesso para vocês que lá no começo, quando eu conheci o quadro dos sonhos e quando eu estava estudando sobre essa parte de programação neurolinguística, né, de conhecer e entender, eu não fazia meu quadro dos sonhos porque eu não acreditava. E aí eu fui estudar isso e fui entender que realmente quando eu conseguia olhar para o meu quadro dos sonhos, eu conseguia construir na minha cabeça uma forma de conquistar aquilo ali. E aí, obviamente, gente, vai aprender. Obrigado, aprendeu comigo, né, Paty? Então é isso. Então, vejam bem, uma das coisas que nós precisamos entender, que é extremamente crítico, é que, agora que eu vi, nós temos 10 minutos agora só de live, gente, é que nós temos um caminho. Nós precisamos plantar. Você concorda que o agricultor, essa analogia é a coisa mais linda que tem. O agricultor, quando ele pega a semente,
ele coloca na terra para que ela seja semeada, para que ela germine. Mas ele não tem garantia nenhuma de que aquela semente vai se tornar uma planta, que vai se tornar uma árvore e que ele vai colher os frutos. Ele faz a parte dele. Ele planta, ele semeia, ele rega, ele cuida. Então não adianta você ter um quadro dos sonhos se você não cuidar dos seus sonhos, se você não trabalhá-los, se você não tiver fé, porque também faz parte. O agricultor ele tem fé de que aquela semente, quando ele plantar ali naquela terra, ele fazendo a parte dele, de adubar, de cuidar, ele tem fé de que aquilo ali vai germinar e que aquilo ali vai dar frutos. Então, os seus frutos, eles só vão acontecer, eles só vão dar, essa árvore só vai dar frutos para você, que são os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos, se você fizer a sua parte. Fugir um pouquinho da parte da ansiedade, mas como nós estávamos falando justamente sobre a questão de que as pessoas, quando focam no futuro, elas se tornam ansiosas, e aí elas dão a justificativa de que elas não planejam o seu futuro, justamente porque elas ficam ansiosas. E aí elas preferem viver um dia após o outro. Elas preferem viver igual camarão na maré, como diz Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E a grande maioria das pessoas lá fora, na sociedade, vivem uma vida dessa forma. Uma vida sem planejamento, uma vida sem serem donos dos seus destinos, porque elas não querem fazer a parte delas. E aí eu quero fazer uma reflexão que certamente daqui a 10 anos você vai estar lá, nesse seu futuro. Mas há uma diferença. Você viver um dia após o outro, ou você ter um caminho que você vai seguir, um norte, uma bússola, como você estará daqui a 10 anos. E você pode planejar isso. Se hoje eu estou aqui fazendo uma live, se hoje eu tenho um equipamento estruturado, é porque eu estudei, foi porque eu planejei, foi porque eu me preparei, eu coordenei, eu criei um cronograma, tanto de estudo como um cronograma de construção de equipamentos. E aí eu fui evoluindo. E isso acontece com todos nós. Bom, para que a gente possa encerrar, porque a hora passa muito rápido nas nossas lives aqui, eu quero falar para vocês que existem 4 tesouros interiores que nos ajudam a reduzir a ansiedade. Existem muitas formas de reduzir a ansiedade, gente. E a gente precisaria aí levar para esgotar isso aí semanas para falar sobre isso. E um dos 4 tesouros interiores que nós carregamos dentro de nós e que nos ajuda a reduzir esse sentimento de ansiedade e que aumenta, que aumentam os neurotransmissores, do bem-estar, como a serotonina, como a endorfina, um deles é ajudar aos outros. Você já percebeu que tem um ditado que é bem antigo que diz: enxuga a lágrima do próximo que você esquece da sua? Então, quando você ajuda ao próximo, quando você ajuda ao outro, naturalmente você acaba que você diminui a tua ansiedade, você diminui o teu estresse e você acaba que tira o foco do teu medo, o foco daquele desequilíbrio que você tem e você transfere para contribuir com outra pessoa. Então esse é um dos tesouros. O segundo tesouro é você estar em harmonia com a natureza, porque nós somos natureza. Você concorda que nós somos natureza? Nós viemos da natureza. Somos seres da natureza, viemos de Deus. Fomos concebidos em harmonia com a natureza. E o que acontece hoje no mundo? O homem, na sua fome de poder, na sua fome de dinheiro, ele se desconectou da sua natureza. E isso gera uma série de repercussões, inclusive no planeta. Então, um ponto que é extremamente importante e que a Lilian, minha esposa, me ensinou, meu amor, é a questão do grounding,
né, que o grounding é o aterramento, é você se conectar com a natureza. Eu já falei algumas vezes, até em stories, como você vai fazer isso? É muito simples. Tira um dia, ou se você tem essa oportunidade, se você mora perto do mar, vai caminhar na praia, descalço. Se conecta com a areia da praia, que você está se conectando com a natureza. Se conecta com o mar, dá um mergulho ou caminha sobre ali na beira da água. Pisa na grama, pisa na terra, mexe na terra. Se você não tem um jardinzinho ou se você não pode, mora num local que é muito metropolitano, né? Acaba que gera, né, essa sensação, né, de você se conectar. E esse é o segundo tesouro, você se conectar com a natureza, porque nós somos natureza e isso baixa o nosso nível de ansiedade drasticamente. O terceiro, que eu chamo de ciclo da libertação, é quando você começa a se libertar dos pensamentos densos, os pensamentos de se desapegar, porque às vezes a gente se apega a coisas e a pessoas. Quer ver um pensamento que é muito comum em casal? Quando existe um divórcio, existe uma separação e a pessoa fala assim, mas o fulano vai voltar. Ah, mas o fulano vai voltar. E o fulano vai voltar. O fulano já está em outra. Né? Ele já está em outra vida. E aí você fala assim, não, mas o fulano vai voltar. E aí o que acontece? Você não se liberta daquele ser humano, você não se liberta daquela pessoa. Às vezes a pessoa foi mandada embora de um emprego porque tem algo melhor esperando por ela. E o que ela faz? Ela fica ali, ah, meu Deus, eu fui mandada embora, coitada de mim. Ela, em vez de olhar para uma nova porta que está se abrindo para ela, ela acaba que se prende àquele sofrimento daquilo que ela perdeu. Então, o terceiro trabalhe esse ciclo de libertação desses pensamentos que geram esse tipo de sofrimento. E o último tesouro, né, desses 4, que existem muitos tesouros que a natureza, que Deus nos deu, é a questão do encontro interior. Quando você se encontra com você mesmo, quando você se conecta com você mesmo, quando você começa a mapear as suas emoções, quando você começa a identificar os seus padrões que geram sofrimento, que geram estresse, que geram ansiedade, que geram uma desarmonia, um sofrimento em você, você tem como mudar isso. Existem ferramentas, existem profissionais aqui, inclusive a nossa amiga aqui, a doutora Bianca Cirilo, né, que está aqui conosco, que chegou aqui na live, é uma excelente profissional, uma excelente psicóloga. Então, todos nós temos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nós temos uma série de ferramentas que nos ajudam, né, a trazer um equilíbrio e a ficarmos melhores com nós mesmos. Gente, eu tinha ainda muito conteúdo para poder contribuir para vocês. Eu quero deixar só um recadinho aqui, né? Eu estou fazendo uma estruturação de um grupo para poder contribuir, em que eu vou dar algumas aulas ao vivo, online, num grupo fechado, então ele vai ser limitado, para a gente poder gerar essa segurança emocional, gerar esse aumento da saúde integral com essa questão de corpo, mente e espírito, com essa questão de gerar uma perspectiva de futuro, esse aumento de resiliência que a gente precisa desenvolver, né? E essa questão de gerar um grupo de apoio. Então, depois, aqueles que estiverem interessados, me mandam um direct, que eu vou ter um grande prazer de colocar vocês nessa próxima turma. Manda para os seus amigos, para os seus conhecidos, que vai ser um prazer. Gente, a gente está chegando no final da live por conta da hora aqui, né? Já estamos exatamente no horário e eu vou encerrar aqui com vocês, né? Foi muito rápido, a hora passou, tivemos o problema aí do Instagram hoje que não entregou a qualidade de áudio e vídeo simultaneamente. E um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live, pessoal, até a próxima semana. Até logo, pessoal, fiquem com Deus.